Olá, gente amiga, boa noite. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Que tempo precioso nós estarmos juntos aqui no Além do Culto, ao vivo, ao vivaço, quinta-feira. Acabamos não, né? Culto aqui na Koinonia nunca acaba. A gente dá uma pausa para retomar e nós estamos aqui agora, finalizando aqui um ambiente em que nós estávamos ali muito compenetrados, muito ávidos pela presença de Deus. E nós viemos aqui fazer o programa ao vivo para abençoar a sua casa, a sua vida. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário aí de onde você está nos vendo, de onde você está assistindo, de onde você está participando do programa com a gente. É muito, muito importante esse seu feedback para nós. Hoje nós vamos falar do tema Na Contramão da Cultura. É possível, em meio a essa cultura que existe hoje, onde pessoas já não são mais valorizadas, uma cultura onde se prioriza tantas outras ideologias e não se prioriza mais aquilo que se priorizava 20, 30 anos atrás, é possível, dentro do ambiente cristão, dentro do ambiente da palavra de Deus, dentro do ambiente, como eu sempre costumo dizer, das 4 linhas da Bíblia, é possível nós vivermos como cristãos enfrentando essa cultura, ou seja, na contramão dessa cultura. É isso que nós vamos hoje falar com vocês, discorrer um pouquinho e provar, mostrar para vocês que sim, é possível nós andarmos na contramão do mundo, na contracultura e sermos de fato um dos balizadores, um dos pilares que enfrenta, um dos pilares que é a resistência desse mundo caído. Deus abençoe a cada um de vocês que está ao vivo conosco, Valparaíso, a Elisângela, muita gente entrando conosco aí. Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou já colocando conteúdo aqui, as pessoas, a maneira que for chegando, elas vão recebendo aí também, tá bom? Deixa o seu like aí, você que está entrando, comente, compartilhe e vamos juntos fazer esse programa muito, muito abençoado para a glória de Deus. Eu já quero te responder essa pergunta inicial. É possível vencer essa cultura? É possível andar na contramão dessa cultura? Ou seja, andar na contracultura? Sim. A resposta é sim. Quero dar um sim bem grandão aqui. Se você puder, coloca aí nos comentários. Sim, um sim bem grandão. Eu coloquei um sim aqui com letras garrafais. É possível. E aí, a próxima pergunta que eu quero fazer para você é como? Como, pastor? Como, meu amigo? É possível. E aí eu quero trazer aqui algumas nuances da palavra de Deus, alguns textos bíblicos que mostram para você que é possível nós andarmos nessa contracultura, ou seja, sermos um balizador, um enfrentamento, uma resistência dessa cultura caída. Uma das respostas que eu quero trazer para você é que nós precisamos, para enfrentar essa cultura, precisamos ser de fato um discípulo de Jesus. Cada um de nós precisamos nos tornar um discípulo de Jesus. Eu sempre ensino que para a salvação você não precisa pagar nenhum tipo de preço. Jesus já pagou na cruz do Calvário. Ele morreu, derramou o seu sangue puro, carmesim, ali na cruz do Calvário para que os meus pecados e os seus pecados fossem perdoados. Pastor, mas e para me tornar um discípulo de Jesus? Você precisa calcular o preço. Porque isso vai te custar e vai te custar muito, vai te custar tudo, vai te custar renúncia, vai te custar uma entrega aperfeiçoada todos os dias. Então é preciso nós vivermos esse ambiente de uma contracultura, nos tornando um discípulo de Jesus. Vamos lá. GG, obrigado, vamos juntos. Coloca para mim Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo de número 26. Lucas 14, 26 e 27. Vamos juntos, para a glória de Deus, compartilhar essa palavra. Senta o dedo aí, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, compartilha essa palavra, manda nos grupos, coloca aí para as pessoas para que elas sejam abençoadas e enriquecidas com essa palavra. Enquanto a gente encontra o texto aqui, deixa eu abrir aqui para eu interagir nos comentários com cada um de vocês, tá bom? Vamos lá. Lucas capítulo 14, GG, versículo 26 e 27 diz assim: Se alguém que me segue amar pai,
e mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e até mesmo a própria vida mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. GG, volta no 26. Eu quero ensinar esse versículo aqui, eu quero esmiuçar esse versículo aqui para que você compreenda de fato o que as escrituras estão narrando, o que o Senhor Jesus está dizendo para nós. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãs e irmãos, até mesmo a sua própria vida mais que a mim, ele não está dizendo que você não possa amar as pessoas. Muita gente já interpreta de forma errônea, o Senhor Jesus ele está dizendo, se eu quiser ser discípulo dele, eu não posso amar ninguém. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Você não pode amar a sua própria vida mais do que a Cristo. Você não pode amar a sua esposa mais do que a Cristo. Você não pode amar os seus filhos mais do que a Cristo. Não quer dizer que você não deva amá-los. Ok? Então esse é o ponto. A qualificação desse discípulo de Jesus que vai andar na contramão da cultura, na contramão do mundo, essa qualificação, ela precisa ter a ênfase nesse preço, nesse cálculo que cada discípulo de Jesus precisa fazer. Como eu disse, para salvação, queridos, já está pago. Você não precisa fazer nada. Ele já fez por você. Agora, para ser um discípulo de Jesus vai te custar tudo, ok? Seguir Jesus nunca foi uma proposta confortável. Muitas pessoas, vou vir para Cristo, eu aceitei Jesus, eu agora sou um evangélico. Eu agora sou um cristão, eu agora sou isso, sou aquilo outro. Queridos, seguir a Jesus, se tornar um discípulo de Jesus, nunca foi uma proposta confortável. O discipulado bíblico não é um convite para uma vida mais fácil. Muitas pessoas se iludem, vem para Cristo que a tua vida vai mudar, vem para Cristo, vem para Jesus que os seus problemas se acabaram. Parece as organizações Tabajara, né? Lá da época do Caceta e Planeta, organizações Tabajara. Não, queridos, o evangelho não é das organizações Tabajara, não. Vem para Cristo e a tua vida, os teus problemas se resolveram. Não, vem para Cristo, vem para o discipulado bíblico e você vai ver que as coisas se tornarão mais difíceis. Que você vai precisar fazer um tipo de entrega maior do que aquela entrega que você fazia. Você vai ter que fazer um tipo de renúncia que poucas pessoas estão dispostas a fazer. Ou seja, o convite para esse discipulado, para essa vida de seguir a Jesus, de ser um discípulo de Jesus, é uma vida totalmente rendida, totalmente prostrada, totalmente dedicada. E isso não vai te custar pouco, não, vai te custar tudo. Para você andar na contramão da cultura, na contramão do mundo, você vai precisar fazer essa escolha. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, a Elisângela Araújo Bertolazzo, lá de Valparaíso, está rindo, né? Você riu das organizações Tabajara, né, Elisângela? Glória a Deus. Mas então, é isso. Muitos pastores ensinaram o evangelho como se fosse o evangelho das organizações Tabajara. Lembra do seu Creyson? Os seus problemas se resolveram. Não se resolveram, não. Na verdade, os seus problemas agora apareceram. Você não mostrava que tinha problemas porque estava tudo camuflado. Quando você torna-se discípulo de Jesus, os seus problemas eles vêm para a luz e eles começam a aparecer. Mas a notícia é boa, eles começam a aparecer para serem resolvidos. Glória a Deus. Então vamos lá, primeiro ponto aqui do nosso ensino de hoje, do programa Além do Culto é: o discípulo qualificado ama a Cristo acima de todas as relações. Esse é um preço altíssimo que você deve pagar para andar na contramão da cultura. Pastor, eu não estou disposto, eu não estou disposta. PT, saudações. Tchau, tchau, bye, bye. Não é para você. Agora, pastor, eu estou disposto, eu estou disposta, eu quero. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda a essa grande escola de discipulado de Jesus Cristo. O discípulo qualificado ama a Cristo acima de todas as relações. Ou seja, acima de pai, acima de mãe, acima da esposa, acima dos filhos, acima da própria vida. Acima da sua própria vida. Mais que a mim. Quem ama as coisas mais do que a mim não pode ser meu discípulo.
Não pode ser, não é que tem a possibilidade de ser. Não pode ser. Lucas 14, 26 narra essa história. Mateus 10, 37. Olha que lindo. Mateus, capítulo 10, versículo de número 37. Mateus 10, 37, GG. Mateus 10, 37. Gente, vai compartilhando aí. Compartilha com as pessoas. Eu sei que tem muita gente agora saindo aqui do nosso culto. Estão aí meio moles, né? Porque teve várias ondas da glória de Deus pegando nós aqui hoje, que foi muito forte. Glória a Deus. Mas vamos lá. Mateus capítulo 10, versículo 37 diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou a sua filha mais que a mim, também não é digno de mim. É aquilo que eu disse no início, não quer dizer que você não deva amar os seus pais, seus filhos, sua esposa. Não quer dizer que você não deva amar a si mesmo. Porém, todavia, contudo, você precisa amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa. Deuteronômio, GG, capítulo 33, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 9. Os levitas obedeceram a tua palavra e guardaram a tua aliança. Foram mais leais a ti que aos próprios pais. Ignoraram os parentes e não reconheceram os próprios filhos. O sacerdócio levítico, o ministério levítico, na época do Antigo Testamento, a Bíblia está narrando de que eles eram um tipo de gente, uma estirpe de gente, que eles deixavam tudo para servir somente ao ministério, somente a Deus. Tanto é que eles não tinham herança. A herança deles é o Senhor. E o texto aqui está dizendo que eles deixaram, inclusive, de reconhecer os seus próprios filhos. É um tipo de preço. É um tipo de entrega que cada um de nós, quando nos tornamos um discípulo qualificado de Jesus, um discípulo que anda na contramão do mundo, que anda na contramão da cultura, precisa pagar esse preço. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Gálatas 1, 10. Gálatas 1, 10 diz assim: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas? Ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. A ideia de servo aqui, queridos, é escravo. Ou seja, um discípulo que anda na contramão da cultura, na contramão do mundo, na contramão dos prazeres dessa terra, ele se tornou um escravo de Cristo. É aquilo que o próprio apóstolo Paulo diz: estou crucificado com Cristo. A vida que eu vivo agora já não é mais a minha vida. Eu já não tenho mais os meus direitos. Eu já não vivo mais as minhas vontades. Eu vivo a vida do Filho de Deus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele nos comprou com preço de sangue na cruz do Calvário. Então agora, essa vida que temos já não é mais nossa. Nós somos servos, nós somos escravos de Cristo. Salmos 73, 25, GG. Salmos 73, 25. Nós estamos colocando aqui bases para que a gente crie um caminho para que a gente possa aplicar o texto bíblico para vocês. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti? Olha que lindo, gente. Olha que lindo Salmos do Saltério. Quem mais eu tenho no céu, senão a ti, Senhor? Eu te desejo mais que a qualquer coisa na terra. Esse é o desejo, o sentimento, o coração, a expressão de um homem e de uma mulher que quer andar na contramão da cultura. Colossenses capítulo 3, GG. Vamos lá para esse texto? Colossenses, capítulo de número 3. Olha que lindo esse texto, 3:1. Colossenses 3:1. Nós estamos colocando bases aqui para aplicar a palavra de Deus sobre você. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus.
Queridos, preste atenção numa coisa. Um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, uma criança que decidiu andar na contramão da cultura. Queridos, a cultura é dessa terra. Se você decidiu andar na contramão da cultura, ou seja, na contracultura, no contrafluxo dessa cultura caída, terrena, você precisa olhar para o alto. É aquilo que o salmista diz, ou dizia, eleva os meus olhos para os montes. É claro que ele não estava falando dos montes físicos. Eleva os meus olhos para os montes, para as montanhas. Ele estava dizendo, eu elevo os meus olhos para um lugar superior. Eu elevo os meus olhos para um lugar de onde vem o meu socorro. Ou seja, ele estava parafraseando aquilo que o apóstolo Paulo estava escrevendo aos Colossenses. Já fomos ressuscitados com ele. Já temos uma nova vida com ele. Então agora, essa nova vida é a partir da perspectiva dos céus para a terra e não da terra para os céus. Então para de buscar saída, solução, um salvador da pátria, um salvador da economia, um salvador da política, um salvador nesse tempo presente. Não existe. Só existe um salvador e ele não está mais na terra. A Bíblia diz que ele foi assunto aos céus, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. O nosso Salvador é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ok? Aplicação desse primeiro ponto, o discipulado desse homem, dessa mulher que anda na contramão da cultura, o discipulado que essa pessoa desenvolve, exige que Cristo esteja acima de qualquer vínculo emocional. Não dá para um discípulo de Jesus que anda na contramão da cultura carregar codependência. Codependentes emocionais. Pessoas que estão ligadas emocionalmente a outras pessoas. O porquê que os textos que nós lemos do Evangelho é ninguém pode amar mais pai, ninguém pode amar mais mãe, ninguém pode amar mais filho, ninguém pode amar mais marido, mulher. Por quê? Porque esses ambientes são ambientes de vínculos emocionais. E o que o nosso Senhor Jesus está dizendo? Vocês precisam ser desprovidos de qualquer ligação emocional que os afaste de se tornar um verdadeiro discípulo. Essa é a mensagem. O discipulado exige que Cristo esteja acima de qualquer vínculo emocional. Ah, mas morreu ali o meu parente, Jesus. Eu preciso voltar para enterrar. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Bora, siga-me. Ah, Jesus, mas tem uma pesca ali. Eu preciso pagar uns boletos, eu preciso pescar uns peixinhos primeiro, Jesus. Depois eu vou te seguir. Ei, larga tudo isso aí, rapaz. Agora vocês não vão ser mais pescador de peixe. Vocês vão pescar gente agora. Eu vou mudar a categoria de vocês, pescador de peixe para pescador de almas. Entende? Para quebrar o quê? O vínculo emocional. Então, para andar na contramão da cultura, para andar na contramão do mundo, precisa se tornar um discípulo desprovido desses vínculos emocionais. Segundo ponto, o discípulo qualificado aceita a cruz como parte do caminho. Não há evangelho sem cruz, não há discipulado saudável sem cruz. A cruz é o ambiente que Deus Pai usa para nos conectar os céus, terra e céus, e irmão semelhante com irmão semelhante. Eita glória! Lucas 14, 27, GG. Lucas 14, 27. Você que está conosco no chat aí, comenta alguma coisa, faz sentido para você? Coloca aí alguma bênção para nós, abençoa a nossa vida. Vamos lá. Você que é novo aqui no nosso canal, está assistindo talvez não ao vivo, mas a posteriori, deixa aí o seu comentário, pega o link, manda para algum amigo. Se você achar que a gente pode construir algo junto, se torne membro aqui do nosso canal também. Clica aí no ser membro e faça parte dessa colaboração aí com o nosso canal, que vai ser bênção também para a nossa vida, tá bom? Vamos lá. Lucas 14, 27. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Então, se você tem no coração o desejo de se tornar um discípulo de Jesus, aprenda a conviver com a cruz. Aprenda a conviver com a cruz. Pastor, mas para salvação isso? Não, para salvação já está pago. Agora, para o discipulado, não existe discipulado, discípulo de Jesus, seguidores de Jesus, sem cruz.
Mateus agora, capítulo 16, versículo 24, GG. Mateus 16, 24. Vamos de Bíblia e de muita Bíblia nessa noite. Estamos ao vivo, quinta-feira. Agora são 22 horas e 5 minutos. Nós atrasamos um pouquinho para entrar ao vivo, porque estava um moverzaço sobrenatural aqui na Igreja Koinonia, aqui do lado. A chapa estava quente, a glória estava baixa, o céu estava baixinho, e nós estava desfrutando. Foi difícil a gente sair daquele ambiente. Amém? Glória a Deus. Mateus 16, 24 diz assim, Jesus, irmão, amigo, Jesus. Então Jesus disse a seus discípulos, Jesus não está falando aqui para apaixonados do ministério. Jesus não está falando aqui para gente que está flertando com a igreja. Jesus não está falando aqui para as pessoas do mundo gospel. Jesus está falando com o discípulo. Olha a linguagem que Jesus usa com seus discípulos. Elisângela, olha a linguagem que Jesus usa com seus discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor, não é seguidor de internet. Jesus está pedindo um like. Não, não é isso. Quem quer se tornar um talmide, um discípulo de Jesus, precisa ouvir isso aqui, Negue-se a si mesmo. Meu Deus, isso é forte demais. Abra mão daquilo que você sabe, abra mão daquilo que você tem. Meu Deus, isso aqui elimina muita gente. Se alguém quer ser meu seguidor, ou seja, o rabi, ele tinha a ideia dele pisar o pé dele e o talmide, o discípulo, assim que o rabi tirava os pés, o talmide, o discípulo, colocava os pés naquele lugar. Não deixava nem subir a poeira. O mestre tirava os pés, o talmide, o discípulo, colocava ali o seu pé naquele lugar. Essa era a meta de seguir o seu mestre. E olha o que Jesus está dizendo para os seus discípulos. Se alguém quer ser meu seguidor, ou seja, se alguém quer pisar o pé onde eu estou tirando o meu, precisa negar a si mesmo. Negar a si mesmo, ele está dizendo, você precisa abrir mão do que você sabe. Pastor, mas eu tenho 5 faculdades. Serve para nada para ser discípulo de Jesus. As suas faculdades para ser discípulo de Jesus não servem para nada. Pastor, mas eu tenho 200 milhões na minha conta. Para ser seguidor de Jesus não serve para nada. Negue-se a si mesmo. Tome. É uma ação que você precisa fazer. Tome a sua cruz. Ninguém vai carregar a sua cruz no seu discipulado. Nesse ambiente você vai precisar carregar. Tomar a sua cruz, ou seja, matar a sua carne, fazer a sua renúncia, fazer a sua entrega. Ai, Deus, Jesus, Espírito Santo, mas eu sei de tanta coisa. Desabilita o que você sabe e vem aprender de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Eu quero te ensinar na minha escola. É o Senhor, esse é o discipulado de Jesus. Então, primeiro, nega a si mesmo. Segundo, toma a sua cruz. O terceiro passo, se você for aprovado nos 2 primeiros, aí você está habilitado para se tornar. Negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz. Aí ele coloca mais um aspecto aqui. Diariamente, ou seja, todos os dias. Pega a sua cruz todos os dias, diariamente, e siga-me. Tem uma medida de entrega que nós precisamos colocar. 2 Timóteo, GG, capítulo 3, versículo 12. Faz sentido para vocês aí, gente? Elisângela, Deus abençoe, glória a Deus. A Elisângela diz assim, a cruz nos lembra que a vida de discípulo não é sobre conforto, mas sobre obediência e amor a Deus. Ô Elisângela, eu diria que, vou até colocar aqui um acréscimo nessa frase, a vida oh meu Deus. Para escrever vai dar ruim aqui, eu vou falar. A vida de um discípulo não é sobre conforto, e sim sobre confronto. Se alguém puder digitar para mim aí, eu agradeço. A vida de um discípulo não é sobre conforto, e sim sobre confronto. Pastor, mas tá pesado. Tá pesado mesmo, irmão. Vai ficar mais pesado ainda.
A vida de um discípulo verdadeiro de Jesus, que anda na contramão da cultura. Eu estou treinando aqui discípulos e discípulas de Jesus que querem andar, viver na contramão da cultura, na contramão do mundo. O mundo está indo para uma direção e você está indo na contramão. Para esse mundo caído, para essa cultura perversa, o aborto, para eles é legal. O aborto tem até lei falando que pode. Para a cultura celestial, para um discípulo verdadeiro de Jesus, a vida só Deus pode dar e só Deus pode tirar. Eu estou te treinando para se tornar um discípulo de Jesus que vai andar na contramão da cultura. Eita glória! Show. Receba aí a glória de Deus na sua vida aí nesse lugar. Receba. Meu Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Sim, e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Ah, pastor, mas eu achei que ser seguidor de Jesus eu ia ganhar muitos likes. Não, não é para ganhar like não, é para ganhar pancada. É para ganhar perseguição, é para tomar pedrada, é para tomar confronto, afronta. É o Timóteo. É o Paulo treinando Timóteo. É o apóstolo Paulo. É um pastor, um apóstolo maduro treinando um jovem, dizendo: olha, Timóteo, sim, todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo, não vai moleza não, meu filho. Não é moleza não. Sofrerão perseguições. Ele estava preparando Timóteo. Tanto é que ele vai dizer para Timóteo: Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo. Ou seja, Timóteo, permaneça na posição que Deus te chamou, mesmo quando a cultura do mundo começar a afrontar você. Mesmo quando a cultura do mundo começar a se levantar como um arauto contra a igreja que você pastoreia. Paulo estava preparando Timóteo. Timóteo, não se curve à cultura caída. Paulo estava dizendo: Timóteo, quando chegarem as perseguições, permaneça na posição que eu te coloquei, Timóteo. Lindo, lindo esse texto, gente. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 18, 19 e 20. Olha que texto lindo esse aqui. Ô Lilian, Deus abençoe, boa noite. A Elisângela está dizendo: vida de um discípulo não é sobre conforto, mas sobre confronto. Glória a Deus, obrigado porque você digitou, tá? Sem confronto não há transformação. Olha isso. Meu Deus, sem confronto não há transformação. Aquilo que não te custa, aquilo que não te confronta, nunca vai fazer você mudar. Porque, às vezes eu me encho de alegria quando eu vou ministrar uma palavra nesse sentido e as pessoas falam assim: pastor, a tua palavra está pesada. Não, não é minha palavra, não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos confronta, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos reposiciona. É que quando toca nas nossas feridas, quando dói, meu amigo, a gente quer se esquivar. Mas deixa eu te dar uma dica: se joga, se lança, se torna um discípulo de Jesus, deixa Deus completar a boa obra que ele começou na sua vida. Vamos lá, GG? João capítulo 15, versículo 18 diz assim: se o mundo os odeia, grava isso aqui, gente. A cultura mundana, a cultura caída, a cultura desse século, desse presente século, se o mundo vos odeia, ele odeia a gente. Mas eu achei que eu ia me tornar evangélico. Eu ia me tornar evangélico e eu ia ser a última bolacha do pacote. Não ia não, né? Não. Você se tornou agora odiado pelo mundo. O mundo agora te odeia, evangélico. O mundo agora te odeia, crente. O mundo agora te odeia, cristão. Eu não estou dizendo que as pessoas te odeiam, eu não estou dizendo que as pessoas, o sistema, o mundo caído, esse ambiente mundano, ele te odeia. E olha a orientação, lembrem-se de que primeiro odiou a mim, se odiou a matriz, se odiou o protótipo, se odiou a entrada, se odiou a primícia, queridos, é óbvio. Mas o óbvio precisa ser dito. É óbvio que eles nos odiarão também. É isso que Jesus está dizendo. Se o mundo os odeia, lembre-se que primeiro eles odiaram a mim. Aí ele continua no 19.
O mundo os amaria se pertencessem ao mundo, mas vocês já não fazem parte do mundo. Ou seja, tem tudo a ver com o nosso tema de hoje aqui, na contramão da cultura. O mundo os amaria se vocês pertencessem a essa cultura, mas vocês já não fazem parte dessa cultura. Qual que é a mensagem? Vocês agora andam na contramão dessa cultura. Eu os escolhi para que não mais pertençam a essa cultura. E por isso, essa cultura odeia vocês. Faz sentido? Faz sentido para você, crente? Eu quero te ajudar nessa noite. Nós estamos ao vivo aqui, compartilhando essa palavra com você. 20, GG. Vocês se lembram do que eu lhe disse? O escravo não é maior que seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também perseguirão vocês. E se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a palavra de vocês. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Eita glória! Chocatarababassou. 1 de Pedro 4, 12. Diz assim: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando. Como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 13. Pelo contrário, meu Deus, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Só vai participar da glória de Cristo que há de ser revelada aqueles que passaram por essa depuração no fogo do discipulado, da perseguição, da afronta, da humilhação, da rejeição. E no lugar que você foi rejeitado, você será um ambiente de cura. No ambiente que você foi humilhado, você será um promotor de cura para aquelas pessoas. Não tem nada de quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Não! Nós vamos voltar naqueles lugares que nos humilharam, curados, sarados, cheios do poder do Espírito Santo, com recurso financeiro, com posições e dizer: olha, vocês nos humilharam, vocês nos fizeram muito mal, mas eu tenho uma boa notícia: o mal que vocês nos fizeram transformou em bênção, Deus nos prosperou, Deus fez a nossa igreja crescer, Deus nos deu recurso, Deus nos deu estrutura, Deus nos deu pessoas e nós estamos voltando aqui nessa terra para servir vocês. Nós estamos voltando aqui nessa terra para curar as feridas de vocês. Receba essa palavra de Deus sobre a sua vida nessa noite. Meu Deus. O sofrimento por Cristo não é qualquer sofrimento, não. Não vai causar um sofrimento aí e achar que tá fazendo a vontade de Deus, não. O sofrimento por Cristo é a humilhação por Cristo. É a perca por Cristo. Ai, pastor, eu estou perdendo tudo por amor de Cristo. É tudo o quê? Tudo o quê? Tudo é muita coisa, irmão. Pastor, eu perdi o meu emprego por Cristo. Eu fui afrontada, eu fui afrontado. Eu fui humilhada, eu fui humilhado por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Me mandaram embora por causa que eu falei do Evangelho, porque eu fui justo, porque eu levantei um altar correto. Se prepara, porque o teu sofrimento por Cristo, ele vai ser contabilizado nos céus como um sinal de fidelidade e não como um sinal de fracasso. Aqui na terra pode até parecer ser perda. Aqui na terra pode até parecer que você é um derrotado, é uma derrotada. Mas lá nos céus, lembra de Colossenses capítulo 3. Já somos ressuscitados com Ele. E agora não devemos olhar mais para as coisas desse mundo. Precisamos voltar os nossos olhos para cima, para o alto. Então, lá no alto, lá nos céus, lá nesse lugar de eternidade, o seu sofrimento por Cristo nunca será tido e contabilizado como um fracasso, como perda, mas como sinal
da tua fidelidade a Deus. E pode ter certeza do que eu estou falando aqui. Deus não deve nada a ninguém. Não tem nada que você perdeu por amor de Cristo que ele não te dê muitas vezes mais. Não quero falar isso aqui para mexer com o teu instinto de barganha, com a tua ganância. Não, não é sobre isso. E nem é sobre coisas que eu estou falando aqui. Mas pode ter certeza do que eu estou falando. Tudo aquilo que você perdeu por sofrimento com Cristo será contabilizado como fidelidade e não como fracasso diante de Deus. Faz sentido, gente? Meu Deus, eu estou pegando fogo aqui. Eita glória, que vontade de gritar, de correr, de pular, de sei lá, de fazer alguma coisa para Deus. Né, GG? Glória a Deus, meu Deus. Terceiro ponto. O discípulo qualificado renuncia tudo para seguir a Jesus. Ou seja, para andar na contramão dessa cultura, precisa ser um discípulo qualificado que renuncia tudo para seguir a Cristo. Tudo é tudo. Ai, pastor, eu deixei algumas coisas por amor de Jesus. Não, querido, você não precisa deixar algumas coisas, precisa deixar tudo. Deixar pai, deixar mãe, deixar filho, deixar dinheiro, deixar tudo empresa, deixar cargo, deixar tudo por amor de Cristo. Pastor, então eu sou empresário, eu preciso entregar minha empresa agora para Cristo. Não é isso, querido. Se ele te pedir, sim. Mas o que ele está dizendo? Você não pode amar mais a tua empresa do que a mim. Você não pode amar mais o dinheiro do que a mim. Você não pode amar mais os seus filhos do que a mim. Você não pode amar mais a igreja do que a mim. Tem pastor que ama mais a igreja do que Jesus. Meu Deus, isso é forte. Tem pastor que ama mais as ovelhas do que Jesus. Você não pode amar nada mais do que ele. Lucas 14:33, GG. Vamos de Bíblia, gente. Nós cantamos uma canção aqui, né? E você canta aí também. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Que tudo é esse? Que tudo é esse que cantamos? Que tudo é esse que dizemos que entregamos? Que tudo é esse? O que significa tudo para você nesse exato momento da tua história? Nesse exato momento da tua vida? O que é entregar tudo para Deus? Nesse exato momento, o que você tem para entregar para Deus? Como um discípulo qualificado que Jesus está chamando para seguir as passadas, as pisadas dele, ele te alistou, ele te escolheu, ele te chamou e agora você se tornou um discípulo dele. E ele está dizendo, eu preciso que você seja meu discípulo, entregue tudo. Que tudo seria esse? O que você teria para entregar para ele hoje, como um discípulo qualificado, que renuncia tudo para seguir a Cristo? Filipenses 3, GG, versículo 7. Gente, tá muito forte a glória de Deus aqui, viu? Tá muito pesado, muito denso. Checatarababassou. Eu vou falando devagar aqui para poder ministrar o seu coração. Eu queria muito que essa palavra pegasse você por dentro, como ela tá me pegando aqui. Filipenses 3, 7 e 8. Pensava que essas coisas eram valiosas. Olha que um homem capturado por Cristo chega à conclusão. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero insignificantes por causa de Cristo. Sabe quando você olha para um carro, quando você olha para uma casa, quando você olha para uma empresa bem-sucedida, quando você olha para uma igreja, para um ministério bem-sucedido, e você olha assim e diz assim, puxa vida, eu pensava que essas coisas eram valiosas. Eu pensava que essas coisas tinham valor. Eu achava que esse carrão tinha valor, eu achava que essa casa, que esse rancho, eu achava que tudo isso aqui tinha muito valor, mas agora eu as considero insignificantes. Não é por qualquer coisa. Não é porque você está desmerecendo aquilo que Deus te deu ou aquilo que Ele te abençoou para conquistar. Não, não é isso. Mas eu considero insignificante por causa de Cristo. Cristo é tão superior a tudo.
Cristo é tão superior às outras coisas, não tem base de comparação com Cristo. Então, quando eu olho para essas coisas, eu consigo as ver como insignificantes. Eu vejo as coisas como insignificantes por causa de Cristo, simplesmente por causa de Cristo. 8. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo. Ah, quantos querem nessa noite deixar as conquistas de lado para dizer, eu considero isso aqui tudo como lixo? Elas têm valor aqui nessa terra, elas têm valor monetário, elas têm valor sim, mas nada se compara ao valor do poder de ganhar a Cristo. Tudo isso se torna lixo, ou seja, menos que lixo, diz as Escrituras, a fim de poder ganhar a Cristo. Ah, meu Deus. Eu quero é Cristo. Tudo que ele podia nos dar, tudo que o Pai podia entregar pra gente é Cristo, gente. Cristo é a beleza de Deus. A gente está correndo atrás de tantas coisas. Ah, eu quero hoje voltar sempre para Colossenses capítulo 3. Vamos lá de novo, GG. Vamos lá, deixa Deus usar nós, vai. Colossenses 3, versículo 1. É Cristo, irmãos. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, você não ganhou qualquer vida, cabeção. Você não recebeu qualquer vida. Você recebeu a Zoé, a vida de Deus. A vida eterna de Deus. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto. Ei, Cristo está assentado no lugar de honra à direita de Deus. Deixa o texto, GG, que eu quero trazer um entendimento para você. Talvez você está olhando para esse texto e está dizendo, ah, Cristo está à direita de Deus. E você olha para o alto e você acha que o céu está tão distante, tão distante, tão distante. Deixa eu te falar algo. O céu, ele está acima da sua cabeça. Você só não consegue enxergar ainda, porque é uma realidade encoberta para mim e para você. Mas continue buscando a Cristo. Continue buscando a Cristo. Ah, que muito em breve essa nova Jerusalém vai descer. Esse céu que está acima da tua cabeça, onde Cristo está sentado à direita de Deus, no lugar de honra, será descoberto, será descortinado. E aquilo que o apóstolo Paulo diz que nós víamos como enigma, agora veremos como ele é. Cristo, Cristo, beleza de Deus, Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi. Qual a beleza que existe em ti, que eu ainda não... Ah, faz do seu lugar aí um altar para ele. Cristo é suficiente. Cristo é tudo que nós precisamos. Cristo. Ah, meu Deus, GG, que coisa doida é essa? Hebreus capítulo 11, vamos voltar lá para o tópico que a gente estava, Hebreus 11, 24. Hebreus capítulo 11, versículo 24. Deixa Deus ministrar o seu coração. Pastor, mas tá forte demais. Aqui também, tá muito forte. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado. Meu Deus, isso aqui, quando eu li isso aqui hoje, gente, o meu coração
pegou fogo, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Olha, Moisés podia ter dado uma carteirada. Moisés podia ter invocado algo que era direito dele. Ele disse: não, eu não vou dar uma carteirada, não. Eu vou preferir ser maltratado junto com o povo de Deus do que aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Andar na contramão da cultura é sofrer o sofrimento com Cristo. É sofrer os sofrimentos com Cristo, porque quem sofre o sofrimento com Cristo tem o direito de ser glorificado com Cristo, de experimentar essa glória que há de ser revelada. Atos capítulo 20, vamos de Bíblia, e muita Bíblia hoje. Atos capítulo 20, versículo 24, meus amigos. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1, GG. Romanos capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem. Olha que ação linda, irmãos. Entreguem. Andar na contramão da cultura vai exigir a sua entrega. Entregue o quê, pastor? Seu corpo a Deus. Que o seu corpo glorifique a Deus por causa de tudo o que ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Ah, meu Deus! Quer se tornar alguém que anda na contramão da cultura? Seja um sacrifício. Seja você, o seu corpo, um sacrifício vivo, santo, agradável ao nosso Senhor. Aplico esse último tópico dizendo: Jesus não aceita ser apenas parte da sua vida. Jesus não é um adereço. Jesus não é um acessório. Ah, eu quero Jesus e mais alguma coisa. Eu quero Jesus, mais isso ou aquilo. Eu quero Jesus. Não. Jesus é suficiente. Jesus não precisa de adereços. Jesus não precisa de muletas. Jesus, ele é tudo o que nós precisamos. Jesus não busca admiradores. Ah, eu sou o admirador secreto de Jesus. Lá na faculdade, eu fico só observando. Ninguém pode saber que eu sou evangélico, que eu sou cristão. Eu sou um admirador secreto. Jesus não conta com admiradores secretos. Jesus não conta com seguidores secretos. Ele está chamando você para se expor, para se apresentar, para se entregar, para se sacrificar, para pagar o preço de se tornar um discípulo de Jesus. Finalizo dizendo que para salvação você não precisa pagar nada, mas para ser um discípulo, se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus, vai te custar tudo. O verdadeiro discípulo, ele vai passar por 3 ambientes: a renúncia, a cruz e a entrega total, que eu chamo de rendição. Renúncia. Você vai ter que aprender a renunciar. Pastor, mas eu não sei falar nem não. Então você está lascado. Para se tornar um discípulo de Jesus, você vai ter que aprender. Primeiro ponto, renúncia. Vai te custar demais renunciar. No meu caso, eu tive muitas perdas terrenas, até eu entender que Deus estava me chamando
que Jesus estava me convocando, me atraindo para me tornar um discípulo, um talmide dele. Ele foi me desconstruindo. Quem sabe essa palavra está falando com alguém hoje à noite. O verdadeiro discípulo precisa aprender a renunciar às coisas desse mundo. Mas fica tranquilo. Quando você desapegar das coisas desse mundo, quando você tirar do centro do seu coração os prazeres desse mundo, através de uma vida de renúncia, é o cenário perfeito para ele fazer o que ele precisa em você e através de você. Segundo, cruz. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. E terceiro, rendição. Se joga, irmão. Se joga, irmã. Se entrega, se rende. Pastor, mas eu ainda estou me debatendo, eu ainda estou lutando, eu ainda tenho forças. Se eu fosse você, eu parava de me debater. Eu parava de medir forças. Eu me jogava nele. E deixava ele fazer aquilo que ele precisa fazer. Quer se tornar alguém que anda na contramão da cultura? Quer se tornar alguém que bate de frente com esse sistema caído, depravado? Se torne um verdadeiro talmide ou discípulo de Jesus. Se expõe, se apresente, se entregue, se renda, se arrependa, humilhe-se para que o Espírito Santo complete a boa obra que ele começou na sua vida. Esse é o Além do Culto, te abençoando nessa quinta-feira. Se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva, ative as notificações. Considere se tornar um membro do nosso canal para receber conteúdos exclusivos. Ore por nós, abençoe a nossa vida. Compartilhe esse link com o máximo de pessoas possíveis. Você que é aqui da Igreja Koinonia Sede, você que é das outras igrejas Koinonia, compartilhe nos grupos. Faz essa palavra chegar a mais alguém, porque eu tenho certeza que essa palavra vai fazer um sentido e causar uma transformação na vida de muitas pessoas que ainda estão se debatendo, medindo forças com o Senhor. Cuidado para você não sair como Jacó, marcado para sempre por causa de uma teimosia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o Espírito Santo fale melhor no seu coração. Até mais.